Bom, esse bastidores da brevíssima história do cinema através das Copas. Hoje eu vou aparecer porque eu quero mostrar o DVD da Itália 1990, mas eu não vou ficar desse jeito, né? Aqui é a magia da direção. O problema de ficar assim é que a luz dá reflexo no óculos e fica com a luz azul. Então esse aqui é o DVD de 1990. Vou fazer um take aí mostrando os detalhes. A gente tem, assim como o outro, o livrinho. Esse aqui eu não assisti. Eu nem lembro quando eu comprei isso aqui. Ele é um dos últimos da coleção. Aqui as imagens do Maradona, os craques, Lothar Matthäus, Salvatore Tilati. A gente tem Maradona, Roger Milá, Dunga. Dunga era craque, com todo respeito. O Brasil perdeu para a Argentina de 1-0. Esse foi um jogo que parece que colocaram vodka na bebida, na água dos brasileiros. Aqui, a Alemanha campeã. E esse é o DVD da Itália 1990. Eu vou tentar trazer umas imagens do DVD rolando, mas a FIFA sempre derruba meus vídeos quando eu coloco o vídeo de jogo. Até às vezes quando eu filmo a tela, que eu tava fazendo. A Copa de 82, eu tive que cortar os vídeos que eu tinha feito por causa que caiu, justamente por causa dos gols do Zico. Eu não entendi porquê. Mas então, tem essa questão com as imagens, mas eu encontrei algumas outras imagens para ilustrar. Então é isso, vamos para a Copa de 1990. Retomar aqui o posicionamento em que eu gravo. Vamos lá. Bom, esse é o segundo Mundial organizado pela Itália e é considerada a pior Copa do Mundo de todos os tempos. A maioria das 24 seleções utilizaram muito da retranca, que basicamente é ficar na defesa e esperar um erro do adversário para fazer um contra-ataque. Muita gente não gosta desse estilo de jogo. Eu particularmente acho uma virtude um time que consegue se defender, mas todos os times fazendo isso realmente talvez seja chato. Esse estilo de jogo então foi bom para a Alemanha, que tinha um jogo mais pragmático e objetivo. Os craques da Alemanha eram o Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, todos sob o comando de Franz Beckenbauer, é aquele mesmo. Com 5 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados e 5 sofridos, os alemães foram tricampeões com a mais absoluta justiça. A Itália acabou terminando em terceiro, teve o artilheiro da competição, o Totò Schillaci. Eles perderam para a Argentina nos pênaltis. O Brasil não fez nada de muito relevante. O almanaque descreve como uma seleção brasileira confusa, com 3 zagueiros, o meio-campo burocrático, composto por Dunga, Alemão e Valdo, 2 bons laterais, Jorginho e Branco, e um ataque entrosado com Miller e Careca. Mas tem um detalhe interessante que vai ser relevante para o próximo episódio. No banco tínhamos Bebeto e Romário. Era descrito como um time razoável no papel, mas atarantado em campo. O time foi eliminado pela Argentina, que Maradona driblou 1, 2, 3, passou a bola para Canidia, Tafarel é driblado, Argentina 1-0. Então a final seria a Alemanha e a Argentina, que também é descrita como a final mais chata de todos os tempos. Foi vencida pela Alemanha por 1-0 com um gol de pênalti polêmico. A Alemanha era tricampeã e Maradona chorou. Talvez ele tivesse plena consciência de que aquela Copa, sem brilho, era uma chance e tanto para a Argentina chegar ao terceiro título. A Copa foi realizada na Itália em 8 de junho a 8 de julho. 52 jogos, 115 gols, uma média de 2,21 gols. Eu acho que é a menor média, talvez, de gols. A média de público de 48.391 pessoas. Bom, vou começar falando então da anfitriã. No início da década de 90, todas as famílias italianas possuíam ao menos um aparelho de televisão e, dependendo da região onde viviam, podiam captar entre 20 a 30 canais. Bom, só para se ter uma ideia desse impacto em números, em 1960 o número de ingressos vendidos foi de 500 milhões, em 1990 foi de 100 milhões. Vários milhares de pequenas salas de exibição fecharam suas portas nos bairros suburbanos e operários, e havia cerca de 800 cinemas em funcionamento só nas cidades grandes. A Itália ainda produzia bastante filme, produzia uma média de 100 filmes por ano, uma média que se mantém desde a década de 60. Os produtores e cineastas argumentavam que as redes de televisão, ao oferecerem ao público até 100 filmes por semana, estavam matando o cinema. Então havia muitos canais disponíveis e muita disponibilidade de filme passando na televisão. De fato, o público do cinema estava passando por mudanças. Essa é conhecida como a quinta geração, que é uma geração não tão interessada em entender sobre a história do cinema, entender sobre a teoria do cinema. São espectadores que pertencem à classe média, em sua maioria jovens,
com educação secundária, e além da televisão, eles são consumidores de vídeos também, de alugar vídeos. E esse público só se interessava em ir ao cinema para assistir os grandes espetáculos hollywoodianos. Já nos anos 90, 70% da receita bruta das bilheterias passou aí para Hollywood. E existia uma acirrada competição em relação aos canais de televisão. Diversos canais preenchiam suas grades de programação não apenas com seriados cômicos americanos também, mas também com antigos filmes italianos, anteriormente considerados clássicos. O historiador de cinema Gian Piero Brunetta chegou a afirmar que a Itália havia se tornado uma gigantesca cineclube funcionando 365 dias por ano. E de fato, graças à televisão e às fitas de vídeo, espectadores que não se consideravam cinéfilos passaram a conhecer muito mais o passado e a evolução do cinema do que qualquer outra geração anterior. E a televisão também foi importante no âmbito da produção. Em 1990, um terço dos filmes rodados na Itália foi financiado parcial ou totalmente por canais de televisão. Então essas emissoras permitiam a produção de certos filmes de diretores estreantes, por exemplo, como Maurizio Nichetti, Gabriele Salvatore, mas também diretores clássicos como Michelangelo Antonioni. Além das produções para televisão, a gente também tinha o mercado de home video que estava crescendo. Então esse é o cenário da Itália nos anos 90, né? Dos anos 80 para os anos 90. E o filme que eu escolhi talvez não sintetize tanto sobre isso, mas acho que de fato é um marco. Talvez eu não pudesse deixar de comentar sobre esse filme, que é A Voz da Lua. É o último filme do Federico Fellini, que para quem não conhece é um dos grandes diretores italianos da história. O filme é baseado na novela O Poema dos Lunáticos, de Ermanno Cavazzoni. A trama acompanha Ivo Salvini, um homem poético e inocente que acabou de sair de um hospital psiquiátrico. Ele vaga por uma paisagem rural e surrealista, tentando encontrar o seu lugar no mundo e ouvindo os conselhos da voz da lua, que ele acredita emanar dos poços. Ao longo de sua jornada, Ivo tenta conquistar Aldina, uma mulher que lhe diz ter o rosto da lua, e acaba encontrando uma série de personagens excêntricos, incluindo um ex-prefeito paranoico. Através das divagações e aventuras do protagonista, o diretor faz uma crítica ácida e sensível à superficialidade, à mídia, aos conflitos do mundo moderno. Bom, talvez quem conheça a obra do Fellini vá se familiarizar bastante. Eu acho que esse é um filme que retorna muitas das imagens, muitas das ideias da filmografia do Fellini. E acho que, de fato, se você não conhece o diretor, talvez esse não seja o melhor filme para começar a conhecer sua filmografia. Porque eu acho que ele também não é um filme tão simples, assim, narrativamente. Ele está sempre retornando nessa noção de sonho e realidade. Mas não só de sonho, mas de desejo, de imaginação. Ele não está muito preocupado, apesar da sinopse parecer, em contar uma história linear. Os momentos vão se sobrepondo a ponto da gente não conseguir distinguir o que é fantástico do que é de fato real. Se você não conhece Fellini, mas conhece o David Lynch, por exemplo, o David Lynch é muito influenciado pelo Fellini. Eu diria talvez até que todos esses diretores que flertam com essa noção de sonho, em criar uma dinâmica a partir de uma dicotomia entre uma fantasia e um real, beberam da obra do Fellini. Fellini iria falecer em 1993, e apesar desse não ser um dos seus grandes trabalhos, acho que até uma questão de produção, seja um trabalho bem mais simples, acho que é um ótimo fechamento do todo da obra do Fellini. Como eu comentei, eu acho que esse filme ele conversa muito com outros filmes do Fellini em diversos momentos da carreira dele, que ele é um diretor também que tem essa noção de fases diferentes. Ele não é um filme produzido junto com a televisão, ele foi produzido pelo Mario Cecchigori, que é um produtor de cinema, político, proprietário de empresa e produziu mais de 200 filmes. Salvo engano, ele era envolvido com futebol também, então talvez seja uma das grandes produções da década de 90, fugindo um pouco dessa dinâmica que a televisão estabeleceu naquele momento. Então talvez seja o último grande respiro desse tipo de cinema, e ainda mais sendo de um diretor histórico como foi o Fellini, que marcou essa geração do Antonioni, do Pasolini, Visconti, etc. Acho que realmente é um encerramento de uma ideia de cinema, de um tipo de diretor naquele momento da Itália. Bom, agora falando da campeã, a Alemanha, aconteceu uma coisa importante que até agora eu não mencionei no vídeo, que foi a queda do Muro de Berlim, que ocorreu no dia 9 de novembro de 1989. E existe um certo conjunto de filmes alemães que comentam esse passado em relação à Alemanha Oriental e à Alemanha Ocidental, como o Adeus Lenin, de 2003, ou o Sonnenallee, de 1999. Entre outros que vão ter propostas diferentes em como vão abordar essa narrativa.
O filme que eu vou comentar para ilustrar a Alemanha é o Osterkreuz, de 1991. É o primeiro grande filme nesse estilo e tornou-se um protótipo para uma série de projetos pós-muro. O filme é dirigido por Michael Klier e estreou no Festival de Cinema em Munique no dia 27 de junho de 1991 e foi exibido pela ZDF, Zweites Deutsche Fernsehen, a segunda emissora pública da Alemanha, um mês depois. A cinegrafista do filme foi a Sophie Mantigno, capturou em 16mm, que é o tipo de câmera que traz uma imagem mais granulada, traz aquela noção de uma imagem mais orgânica. No caso em questão é esse registro dessas paisagens urbanas, cinzentas, de casas, bares sombrios, arranha-céus lapidados. No curioso que são ruas bastante vazias, então a gente tem essa imagem dessa arquitetura decadente, mas que não exatamente apresenta uma destruição, mas de fato só representa um certo vazio. No filme a gente vai acompanhar Elf, que é uma jovem de 15 anos que habita uma terra de ninguém, entre as Alemanhas, enquanto se envolve no submundo do mercado negro e do crime para tentar mudar de vida. Elf mora num quarto minúsculo com a mãe e está sempre em conflito com ela, em conflito com as decisões dela. Esse é um filme que é comparado bastante com o Alemanha Ano Zero, que é um filme do Rossellini, que justamente apresentava uma juventude habitando nessa Alemanha destruída, nessa Alemanha do pós-guerra. E de fato a comparação faz bastante sentido e eu acho que até traz um debate interessante sobre essa renovação desse tipo de estilo. O que, de novo, apesar dessa personagem, também a gente acompanhar uma personagem jovem, sem muita perspectiva, que parece estar sempre correndo algum tipo de risco em relação à violência. Apesar dela não estar num cenário destruído pela guerra, ela não parece ter muita perspectiva em relação ao futuro. Não é um ambiente que traz muita perspectiva para ela. Então eu acho que a comparação entre as duas obras é bastante interessante, não só em relação ao conteúdo, mas em relação à forma. Osterkreuz é um filme que ele é contado por elipse, ou seja, a gente tem muito salto em relação às ações, a personagem se dispõe a fazer algo e a gente já vê o resultado disso, a gente não vê como aconteceu, o que ela fez. Tem uma cena curiosa que ela vai para um lugar distante, se envolver numa negociação que aparentemente dá errado, e ela consegue retornar, a gente não vê como ela retorna. Então a história tem esses saltos narrativos que eu acho que no fundo refletem um pouco sobre o que a personagem está passando, sobre essa falta de perspectiva, sobre essa relação com o espaço. Então esse é um filme que foi direto para a televisão, ele representa uma narrativa que está lidando com essa noção do pós-muro, especialmente na perspectiva dos jovens, que eu acho que permite uma comparação direta com a Alemanha Ano Zero, atualizando muito das propostas que foram realizadas ali. Eu comentei no episódio de 82 sobre o filme italiano, como ele tentava remeter ao neorrealismo, mas de uma maneira um pouco vazia. Acho que não é o caso em questão. Aqui não é simplesmente um exercício estético ou um retorno àquela experiência. Acho que aqui de fato parte de uma ansiedade contemporânea ao filme. Por isso de fato ele atualiza esses elementos do neorrealismo, que é de fato mostrar, encenar a partir desse espaço, no caso da Alemanha Ano Zero, desse espaço destruído, desse espaço do pós-guerra, mas nesse caso aqui desse espaço vazio e sem perspectiva para os jovens, desse conjunto habitacional e etc. Então o filme está disponível no YouTube em boa qualidade. Osterkreuz, de 1991, dirigido por Michael Klier. Então é isso, esse foi o episódio de hoje da brevíssima história do cinema através das Copas. No próximo episódio, 1994, Brasil e Estados Unidos. Finalmente chegaremos no Tetra. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe o like e um comentário. Vamos continuar conversando sobre cinema e futebol. E considere assistir outros vídeos. Tem outras séries, outros conteúdos que eu tenho feito aqui. No momento tá só a Copa do Mundo, mas assim que acabar a Copa, assim que acabar essa série, os outros conteúdos retomam. É isso, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.